Se eu perceber que a minha sombra quer me dominar, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, porque tenho Jesus aqui perto de mim. Eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu conheço Jesus e sigo a sua luz. Eu sei que não sou perfeito, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu conheço Jesus, a sua mensagem de luz. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. 21h20. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, internautas, ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria a gente poder se encontrar nesta segunda-feira para mais uma edição do nosso Pinga Fogo, programa que chega ao seu número 91. E você está aqui com a gente é uma satisfação. É muito bacana mesmo. Eu já vou chamar ele que está do outro lado lá, concentrado, firme e forte. Muito boa noite, meu querido amigo Jorge Alahá. Olá, Rubens, uma boa noite para você, uma boa noite para os nossos companheiros que estão aí ligados na nossa live do Brasil e do mundo. Queria mandar uma boa noite muito especial para a Adélia Fígaro, que está ligada na nossa live de hoje, para o meu querido professor Anton Caruso, do Rio de Janeiro. Faz tempo que a gente não conversa. Boa noite, professor. E boa noite para o seu parente, o Pedro Castro, que está ligado conosco na nossa live de hoje. Uma boa noite para todos nós e que tenhamos momentos muito agradáveis de reflexões à luz da doutrina espírita. Isso mesmo, a gente tem Castro espalhado pelo Brasil, pelo mundo. A gente nem conhece todo mundo. Mas vamos lá, a Divina está chegando já já. O programa de hoje está muito bacana, como sempre, feito com a sua ajuda que está aí do outro lado, construindo conosco. A gente não pode deixar de agradecer de coração os nossos parceiros, né? A FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, a Ediluz, pessoal do IDEC e os nossos amigos lá da Seara Espírita, e esqueci o nome. Ai, gente. IDEAC. IDEAC e o pessoal lá da Seara Espírita, me perdoa. Casa Espírita Seara de Luz. Isso. De Guarantã do Norte, Mato Grosso. Isso mesmo. A cabeça do Rubens já não é mais a mesma, viu? Quem me dera ter a sua memória, seu Jorge Alahá. Mas vamos lá, o programa de hoje feito com muito carinho e tendo esses parceiros conosco, né, esses parceiros que nos ajudam a construir o programa. Diferente das emissoras comerciais, aqui a gente se dá a mão com o único propósito, que é levar esse Consolador aos 4 cantos do mundo. A gente vai fazer uma prece. Eu queria convidar todo mundo para que a gente pudesse manter uma conexão com Deus, a quem nós agradecemos imensamente a oportunidade de permitir
que a gente aqui estivesse sendo instrumento dessa tarefa da noite. Permita, Senhor, que os teus emissários de amor possam envolver o nosso irmão Jorge Alahá, utilizando-o como instrumento ao trazer as elucidações a cada uma das questões aqui formuladas, aos corações aflitos que buscam também uma palavra amiga. Que o nosso irmão Jorge possa ser o teu instrumento, Senhor, consolando esses corações. E na certeza de que tu estás conosco, nós iniciamos esse nosso singelo trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Bom, Jorge, a gente vai lá para o programa número 91, no dia 24 de janeiro de 2022. E o que você preparou para a gente conversar hoje, Jorge? Através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Eu hoje, queria conversar um pouco sobre uma questão que muitas vezes, quando ela nos acontece, nós temos uma sensação equivocada disso ser um drama apenas nosso. Porque quando a gente observa a vida em nosso derredor, parece que os outros não passam pelas mesmas dificuldades. Estou falando dos dissabores no lar, dos desgostos em família. Há uma tendência muito grande em todos nós de acharmos que as dores e as tristezas que nós atravessamos em família, elas sejam uma característica de poucos lares, de poucas famílias. Mas isso não é verdadeiro. À medida que nós vamos adentrando na história e na vivência de cada um de nós vamos perceber que realmente, conforme assevera Allan Kardec, a Terra é um planeta de provas e de expiações. Porque as nossas condições espirituais que nos fizeram voltar para uma nova existência corporal são motivadas exatamente pela necessidade de trabalhar os nossos sentimentos. E dentro do lar, nós encontramos os maiores dos desafios que a existência poderia nos oferecer. Pensa que é fácil experimentar o abandono, o desamor, a ingratidão, a indiferença, o ódio? Não é fácil. E às vezes de quem nós menos esperamos é que nós recebemos isso. Às vezes nós nos dedicamos tanto aos filhos e não recolhemos deles o sentimento que gostaríamos de recolher. Às vezes são os nossos cônjuges, a quem nós tanto nos dedicamos e que não recolhemos uma reciprocidade de sentimentos. E muitas outras vezes são os nossos pais, que não conseguem nos entregar o sentimento que nós gostaríamos que eles nos dessem. Nossas almas, por isso, sofrem demais. Sentimos dores muito profundas com a sensação de que, de repente, nós estamos marcados para o sofrimento na Terra em relação a tantas outras pessoas que possuem lares em festa, com risos, mas é porque muitas vezes nós ignoramos o que se passa no silêncio das famílias que muitas vezes invejamos. Eles também têm dores e dificuldades assim como nós. Às vezes os dramas não são os mesmos, são diferentes. Mas a dificuldade no lar, ela é muito mais frequente do que nós imaginamos. Às vezes você faz tudo por uma filha e ela trata você com aspereza, com rudeza. Não chega a ser ódio, mas você percebe um sentimento de desprezo velado nas atitudes que ela faz.
Tem vezes que o cônjuge não é, na verdade, aquele modelo de perversidade, mas a frieza, a indiferença com que ele trata determinados momentos em que a gente precisa de um remédio, de uma ajuda, de um braço para nos levantarmos, de um ouvido para nos consolar, o companheiro deliberadamente se ausenta de poder fazer isso. E tem vezes que os nossos pais não são verdadeiramente aquele modelo de abandono, mas eles não conseguem nos entregar aquilo que nós gostaríamos de receber. Sim, lares em desalinho são frequentes demais na Terra. O problema não é eles serem frequentes. São os sentimentos que nós agasalhamos dentro de nós em virtude dessas experiências. E começamos a desenvolver em nós a sensação de que nós fracassamos. Porque não consegui que meu filho me amasse. Não consegui que meu pai se dedicasse com afeto para mim. Não consegui construir um ninho de ventura com o cônjuge que a vida me ofereceu. Não consegui quebrar a barreira que me afastava de meus irmãos materiais. A grande questão é que o nosso objetivo não é mudar o outro. O nosso papel não é fazer com que nosso filho nos ame, que nosso pai nos reconheça e nos entregue todo o afeto que queremos. Que o nosso cônjuge seja, na verdade, um exemplo de amor. Nós não estamos na Terra pelo outro. Nós estamos por nós. Nossas tarefas são medidas pelo amor que nós sentimos, pelo amor que nós entregamos, pelos esforços que nós fazemos em direção ao outro. Se o outro não nos corresponde, as responsabilidades diante da lei serão deles, e não poderemos trazer para dentro de nós a sensação do fracasso e da desesperança, porque não conseguimos fazer na Terra o ninho de amor que nós sonhamos quando éramos jovens. Eu preciso estar disposto a entregar o que eu for capaz de fazer, ao invés de criar expectativas de que eu consiga, de fato, promover fora de mim uma condição que, de repente, os outros não estão dispostos a viver. Então, portanto, não soframos mais em virtude do amor que não nos é entregue. Não nos desesperemos em função do abandono que nós sofremos. Perguntemos a nós mesmos onde nós colocamos os nossos sentimentos. Quem somos nós no cenário das nossas famílias corporais? Qual é o papel que nós desempenhamos? E lembremos da mensagem de Francisco de Assis em sua oração tão conhecida. Que eu procure mais compreender que ser compreendido. Que eu procure mais consolar do que ser consolado. Sim, nós até queremos ser consolados, nós queremos ser compreendidos, mas o papel da criatura na Terra é mais dar do que esperar receber. E termina Francisco dizendo que eu não procure mais tanto amar, tanto ser amado, quanto amar. Porque é exatamente isso. É na medida em que nós oferecemos o que temos dentro de nós que nós nos libertamos das condições humanas. Às vezes lamentamos os nossos lares não serem o que desejamos, mas é importante perceber que é preciso primeiro plantar para depois colher, porque o homem só colhe daquilo que ele mesmo plantou. É preciso, portanto, não desistir da semeadura do bem, perseverarmos no trabalho diligente de entregar o amor ao outro, na expectativa de que nós é que estamos em trabalho de burilamento, e não esquecendo nunca da misericórdia do Criador, que nunca dará uma pedra a um filho que pede um pão,
Nenhuma serpente é o filho que pede um peixe, mas é primeiro necessário merecer para depois receber tudo aquilo que tanto queremos ter. Lapidemos as nossas almas, entreguemos todo o amor que a gente puder e esperemos que Deus faça o resto do trabalho redentor. Muito bem, Jorge. Não estranha, não. Estou de máscara aqui porque eu estou meio que. Posso ser que esteja de Covid. E a Divina também. Então a gente está criando aqui um protocolo de precaução para mim que eu não passe gotículas para a Divina. Você está com suspeita de Covid? É um pouco, pode ser. Não é suspeita assim, não. Só uma febrezinha. Tá. Mas Eu vamos lá. estava de Covid semana passada, mas agora já estou bem. Você já está bem, né? Eu também. Já. Vamos lá, né? Tô bem. Ô, Jorge, eu queria Tanto que eu estava meio fanhoso no Pinga-Fogo da semana passada. Hoje eu estou menos, mas eu continuo, porque eu sempre sou. Mas ontem eu estava ainda mais. Tá certo. Ô, Ontem Jorge, não, semana passada. eu queria aproveitar, você falou da questão da família. Eu achei muito bacana esse começo, que até conversava com a Divina sobre isso, né? No Livro dos Espíritos, nós vamos ter Allan Kardec fazendo algumas perguntas interessantes acerca do papel da família, né, Jorge? E a gente precisa, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente às vezes acha que a família é um mar de rosas, e não é, porque nós somos espíritos, cada um com uma necessidade de crescimento, né, Jorge? A gente às vezes cria aquela expectativa de que a vitória do ponto de vista de familiar é você voltar para lá com os filhos todos tendo cursado pós-doutorado, todo mundo casado, todo mundo com neto, emprego fixo. Quem conseguiu isso, parabéns, muito bom, tá ótimo. Muito bom. Mas o principal elemento pelo qual nós viemos aqui não foi pelos aspectos materiais, foi pelo desenvolvimento moral. Você pode, de repente, até ter a sensação de que seus filhos estão muito bem, mas eles podem estar muito bem materialmente. Mas a família deles não está harmônica, eles estão com dificuldade. Então, o nosso papel é de perceber o desdobramento espiritual que a gente tem. Oferecer os aspectos morais dentro do relacionamento familiar. E não criar aquela expectativa de que se meu filho consegue entregar todos os confortos materiais para meus netos, eu alcancei a minha meta. Às vezes, uma família que tem menos recurso pode estar com melhores condições espirituais, pode estar com melhores condições de realizar efetivamente a redenção dos seus integrantes. Então, meditemos nas nossas famílias por aí. Não é para a gente descurar dos aspectos educacionais, de formação, de estudo, não. Mas é para nós não atentarmos apenas para isso, mas relembrarmos sempre que o nosso papel na condição de educadores do lar é desenvolvermos o aspecto moral, principalmente, porque o aspecto intelectual a gente já está bem desenvolvido há muitas e muitas encarnações. Isso mesmo, o Divino já chega aqui, que ela está acabando de acertar. Ô Jorge, tem uma pergunta interessante que chegou para a gente, deixa eu colocar ela aqui, para uma dúvida. A nossa irmã, ela não colocou aqui o seu nome, e ela queria saber o seguinte, Jorge, quem foram em encarnações anteriores os africanos que foram escravizados? Olha, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 7º, o capítulo chama-se Os Negros do Brasil. Ele vai destacar que quando houve a ideia de trazer o elemento africano para compor a sociedade brasileira, eles não estavam previstos de virem na condição de escravos. Não estavam. Eles viriam na condição de trabalhadores, assim como outras nações vieram para construir a história do nosso país. Os africanos também viriam para cá para construir parte dessa história, sem a necessidade de virem na condição de escravos. A escravidão foi um desvio de planejamento. A vinda dos africanos não foi, mas a escravidão foi.
E aí esse capítulo 7º conta que uma vez estabelecido o fenômeno da escravidão, ocorre um diálogo entre Ismael, espírito protetor do Brasil, e o Cristo. E o Cristo diz para ele, uma vez que a escravidão já está estabelecida, uma vez que esse fenômeno já acontece, nós podemos aproveitá-lo, já que ele já está acontecendo, para que determinados espíritos que possuem uma série de conflitos de existências anteriores possam oferecer-se para a condição de resgate nesse sentido. Então, Ismael desce nas regiões sombrias do mundo espiritual com uma bandeira escrita Deus, Cristo, Caridade, andando pelas sombras das trevas, acenando a bandeira e convocando as almas que possuíam graves delitos do ponto de vista de comportamento para que reencarnassem e, através da reencarnação, pudessem resgatar as condições que eles tinham de conflitos de outras existências. E aí eles estavam ali citando os inquisidores, os elementos envolvidos com a história equivocada do cristianismo, que acabam renascendo dentro dessa condição. Mas é lógico que essa realidade não é a realidade de todos os escravos. Por quê? Porque não existe somente expiação nas condições de desequilíbrio social. Existe de maneira também bastante efetiva as situações de provas que também ocorrem nas situações de exploração. Referência para isso é o capítulo 19 do livro Reflexões Espíritas. 19? 19 ou capítulo 33 do livro Reflexões Espíritas. Depois eu confirmo. Do livro Reflexões Espíritas, aonde Viana de Carvalho fala que muitas vezes os processos de fome, miséria e sofrimento não estão relacionados necessariamente a um processo expiatório, mas estão relacionados a um processo provacional. Em que sentido? Você tem um grupo que seria mais inteligente, mais experimentado, mais maduro, mais velho em termos espirituais, e existe um grupo mais jovem, mais inocente, mais desconhecedor, ainda mais frágil, e que ignora muitas coisas. Então, pela lei de causa e efeito, o que se faz? Você junta esses elementos para que o elemento mais experiente ensine o elemento menos experiente. Esse é o propósito. Só que, frequentemente, o egoísmo, a ambição do homem, faz com que ele explore as classes menos favorecidas. Isso acontece hoje, em que você gera condições sociais de profunda exploração, joga as pessoas num fosso social, gerando os bolsões de miséria, que dão origem a uma série de conflitos sociais que nós temos na atualidade e que não são necessariamente originados por processos expiatórios, mas sim por processos provacionais. Agora, para terminar a minha fala, eu tenho uma terceira coisa para dizer. Primeiro, eu tenho os expiatórios que vieram nessa condição aí que o Ismael foi buscar. 2, eu tenho os provacionais, que são os que se aproximaram pela ingenuidade e foram colhidos nos braços da escravidão. E tem o terceiro grupo, que são os próprios escravocratas renascidos na condição de escravos para lapidar suas almas, que no curso dos 300 anos de escravidão foram, através dessas experiências que eles colheram, sendo escravos em suas próprias fazendas, muitas vezes, sendo escravos de seus próprios netos e bisnetos, que esses espíritos, então, aprenderam a respeitar a condição da criatura humana e a retirar de si a sanha da intolerância que motivou essa página profundamente amarga na história do nosso país. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Vou chamar a Divina para fazer a sua saudação aqui inicial e também já mandar a pergunta. Seu boa noite, Divina. Boa noite, Jorge, boa noite, pessoal, né? Vocês não reparam não, mas a máscara é como o Rubens disse, é só uma precaução. Acredito que não seja nada, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E a nossa pergunta é a 24, veio da Dirce Adel.
Em que circunstância filhos podem bater nos pais? Boa pergunta. Bater. Isso não está em nenhuma doutrina nesse sentido. Existe algumas observações sobre isso, no sentido inverso, no livro Árdua Ascensão, em que diz lá que uns personagens em que o pai batia no filho. Só que quando ele batia no filho, como o filho era um inimigo do passado, ele batia com muita intensidade na criança. Então, o pai espancava o menino. E aí na obra diz o seguinte, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes os nossos sentimentos de outras existências acabam aportando no presente. A gente recebe como filho um desafeto do ontem. E aí você vai querer corrigir a criança e você espanca o menino. Aí diz, cuidado, porque quando você tem inimigo no lar e você bate nele, você bate com um sentimento que acaba provocando na criatura o despertar, ainda que inconsciente, de algumas reminiscências do passado. Então, tomar muito cuidado nesse fenômeno. Mas aí eu estou falando pais em relação a filhos. Agora, filho em relação a pai, não vejo uma alternativa em que isso possa ser considerado. Não vejo. Não conheço nada em doutrina espírita nesse sentido e não tenho que justifique uma circunstância desse tipo. Talvez você possa ter uma circunstância que não é exatamente essa, mas se você tem um pai que tem Alzheimer, tem uma pessoa que você tem uma conduta que a pessoa já está mesmo assim, bem fora da sua lucidez, não é que vai bater, mas você vai conter. Às vezes o pai está quebrando alguma coisa, está agredindo, você vai ter que segurar. Não, peraí, você não vai bater em ninguém, não, calma. Mas nunca exercer um papel de violência, pela condição de fragilidade que eles se encontram. Então você vai precisar, de repente, conter um pai que está agressivo, mas tem que ser movido por um sentimento de amor para que você faça isso. Agora, bater, desconheço, não sei, nunca vi nada e desconheço razões para isso. Conter, dá até para entender nos casos de senilidade, mas agredir, nunca. Muito bem, Jorge. Acho que é isso mesmo. Nada que foge à lei de amor é aconselhável. Não tem jeito. A Ana Cláudia Marino, ela tem uma dúvida. Ela queria saber, Jorge, o que significam os símbolos do barco e do mar de Genezaré no Novo Testamento? Olha, existem várias, porque os símbolos do Evangelho, eles acabam sendo alterados à medida do contexto em que eles são apresentados. Nós temos uma página no livro Cartas e Crônicas, uma mensagem que tem lá, se eu não me engano, é no capítulo 3º, chama-se As Três Sombras, As Três Árvores. As Três Árvores. E nesse capítulo, As Três Árvores, ele vai falar de 3 árvores que foram arrancadas, eu não vou contar porque o spoiler é muito forte, mas ele apresenta ali o barco como sendo o carro para transportar os tesouros de Jesus. Então aí o barco é o quê? O carro que transporta o tesouro. E nessa mensagem, o lago de Genezaré acaba não aparecendo de maneira muito efetiva. Agora, se a gente for tomar no sentido mais abrangente, o barco e o lago, eles representam a vida, porque toda a vida da Galileia vivia em torno daquele lago. O lago é um lago grande, ele tem 19 quilômetros de extensão por 13 de largura, ele não é oval, mas é quase oval. E é um lago de águas doces que é formado pelo Rio Jordão, vem lá do Monte Hebron, aí ele desce ali, forma o lago e depois vai descer para formar o Mar Morto. Então,
o grande acidente geográfico dali da Galileia é o lago de Genezaré, porque ali está todo o peixe, a vida, a economia, tudo em torno disso. Então ele representa toda a beleza no sentido da perspectiva de sobrevivência, de riqueza, e o bucolismo que aquilo ali tudo representava. Então, o barco e o lago representam, dentro dessa perspectiva mais abrangente, o sentido da providência divina, de oferecer a um lugar que, em princípio, não teria nenhuma condição de garantir às pessoas uma vida farta e saudável. Deus faz o lago para permitir aos homens uma vida extremamente bela em torno de um lago de águas doces e que possui um lago extremamente piscoso que ofereceu condição de sobrevivência. Então, ele representa a vida, a beleza e a presença de Deus em nossas vidas. Muito bem, ouvintes, internautas, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 91, 24 de janeiro de 2022. A Divina traz a próxima pergunta para a gente. Gostaria de perguntar para o Jorge se Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos depois, apesar de achar que não. Não colocou o nome, Rubens. Na verdade, a grande pergunta que se esconde por trás dessa pergunta é: Maria era realmente virgem ou não? Essa é a pergunta. Mas vamos lá. Se Jesus teve irmãos ou não. Existe uma passagem na qual é dito a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, procuram por ti. E aí sugere que ele tenha tido irmãos. Existe também no proto-evangelho de Tiago uma apresentação de José dizendo que ele já era viúvo e tinha filhos. Então, de repente, estava se falando dos meio-irmãos de Jesus e não necessariamente irmãos. Um terceiro ponto a perguntar, a considerar, é que nós não temos a palavra primo em hebraico. A gente tem, na verdade, uma composição. A gente diz filho do tio ou filho da tia, bendot, bendota, ou filha do tio, filha da tia, bat-dot, bat-dota, que é filho, mas não tem primo. E por esse motivo acaba, por conta de praticidade, chamar todo mundo de irmãos, a rima. A palavra rima, ela junta os irmãos consanguíneos e aqueles outros que são chamados de primos também. Então, quando Jesus é dito a ele que os seus irmãos estão lá fora, podem ser seus irmãos consanguíneos, podem ser seus irmãos pela parte do pai e pode ser seus primos. Há um momento em que Jesus vai a Nazaré e que é dito: mas como que ele pode dizer que ele é o Messias? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos fulano, fulano e fulano? E cita o nome de algumas pessoas como se fossem seus irmãos, sugerindo de maneira mais próxima que fossem de repente irmãos. Então afasta a ideia de que sejam primos e ficam as ideias de que ou fossem irmãos ou fossem irmãos por parte do pai. Mas na cena da crucificação, nós vamos lembrar que apareceu no pé da cruz Maria, sua mãe, e João, seu discípulo. E segundo está registrado no Evangelho, Jesus teria dito: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Indicando para que João cuidasse da mãe dele, indicando para Maria que ela ficasse aos cuidados de João. Qual é a conclusão? É que se ele tivesse irmãos, ele não precisaria entregá-la nas mãos de um outro que não era seu irmão. Portanto, por essa leitura, a gente acaba ficando com a ideia de que Jesus realmente, Maria, na verdade, teria tido outros filhos, mas que seria de José, mas que não eram necessariamente irmãos de Jesus, eram mais velhos, portanto, seguiram seu caminho, ela teria ficado só
porque os filhos não eram, na verdade, dela. Essa é uma conclusão lógica que se acaba tirando. Mas, indo para a questão fundamental, sobre a questão de Maria e sua história enquanto ser mãe de outros ou não, se ela era virgem ou não, essa é uma pergunta que importa para as outras doutrinas. Para a doutrina espírita, pouco importa se Maria era virgem ou não. Porque isso para nós não constitui preocupação. Porque nós sabemos, por aquilo que a doutrina espírita nos esclarece, que não é a questão da prática sexual de alguém que determina a sua sacralidade em termos espirituais. Assim como também pessoas que não possuem vida sexual ativa, nem por isso são pessoas equilibradas sexualmente. Assim, portanto, isso pode ser uma preocupação de interesse para as outras doutrinas. Para a doutrina espírita, isso não se constitui preocupação. Tanto não é que os espíritos nunca trataram dessa questão. Emmanuel escreveu sobre diversas coisas sobre o Evangelho, mas fez silêncio sobre tudo isso. Fez silêncio por quê? Porque a vida íntima das pessoas não nos interessa. Os aspectos referentes à vida pessoal dos personagens não vão resolver as nossas histórias de vida. Nós não nos tornaremos melhores ou piores se nós soubermos como era a vida sexual de Maria, porque cada um de nós responderá pelas histórias de si próprio. Portanto, a nós, como diz a questão 14 de O Livro dos Espíritos, dizem os Espíritos a Kardec: buscai ocupar-vos das questões que vos tocam mais de perto, e isso será bem mais interessante do que querer penetrar naquilo que é impenetrável, porque vos pareceria que só haveria alguma coisa, quando na verdade nada sabeis. Muito bacana, muito bacana. Aliás, eu queria aproveitar e dizer ao pessoal que sempre procura saber sobre Maria de Nazaré, tem um seminário muito legal que o Jorge e a Sâmia fizeram aqui com a gente na Rádio Fraternidade, está aí no canal, é só digitar lá, Seminário Maria de Nazaré, Jorge Alahá e Sâmia, vale a pena, foi muito bacana, muitos esclarecimentos. Ô Jorge, o Gunther Silberberg, acho que é isso mesmo, ele gostaria de saber qual a razão e utilidade do Shoah, não sei se é assim que pronuncia, o Holocausto Judeu do período da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o nome em hebraico, Shoah. Olha, na verdade, as experiências, elas variam de indivíduo para indivíduo. Nós nunca podemos pegar uma experiência coletiva e dizer que ela teve um único resultado, porque os espíritos reagem de maneira diferente a um mesmo fenômeno. Então, por exemplo, a escravidão no Brasil, que foi um fenômeno coletivo, ela gerou vários frutos. Ela gerou ódios, ela gerou obsessões, mas ela gerou muitas transformações. Ela gerou, inclusive, fenômenos mediúnicos nos quais os mentores agora são os antigos escravos, que reaparecem aos seus antigos senhores, lapidando as suas condições espirituais e ensinando-os a respeitarem as condições dos povos que antes eles consideravam como se não fossem dignos de serem vistos como iguais. Então, da mesma forma, as circunstâncias que levaram os judeus a viverem o Holocausto, ela tem consequências que variam de indivíduo para indivíduo. Nós temos pessoas que desenvolveram um ódio terrível em virtude do Holocausto. Pessoas que até hoje nutrem muitos sentimentos, muitos deles já desencarnaram, mas os filhos ainda alimentam a memória dessas coisas, de certa forma perpetuando alguns sentimentos que acabam dificultando a nossa caminhada. E nós temos um personagem muito importante, vivido em campo de concentração, Viktor Frankl, que criou uma teoria psicológica extremamente bela, a logosofia, na qual ele diz que as criaturas no campo, umas morriam e outras não. E pelo estudo que ele fez, ele descobriu que quem tinha um propósito
sobrevivia às intempéries. E aí ele lança sua teoria dizendo que todos nós precisamos ter um propósito para poder ultrapassar, vencer as naturais dificuldades da existência. Então, cada um de nós tira de uma mesma experiência física reflexões diferentes, porque somos almas distintas. E cada espírito, pelo ângulo que se encontra, vê a situação pela sua própria ótica, uns tirando lições extraordinárias, como o Viktor Frankl, transformando sua vida e oferecendo também para muitas outras pessoas a sua visão de mundo que já ajudou a milhares, milhões de indivíduos, enquanto que outros, ainda encarcerados em sentimentos negativos, retiram lições infelizes nesse sentido. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, a Divina traz a próxima pergunta para a gente. Divina. Meu amigo Jorge, boa noite. Moro com minha avó e ela tem uma filha que vive quase 10 anos com uma pessoa que só trouxe desunião para a nossa família. Depois que ela começou esse relacionamento, ela deixou de ser filha e a mãe tão querida que era. Eu fui criada pela minha avó e por ela, que considerava como mãe. Nós três tínhamos um relacionamento muito bonito. Porém, ela começou a dizer que eu atrapalhava a vida dela. Fez empréstimo no nome da minha avó, sem consentimento e não participou em nada do tratamento do câncer da minha mãe. E mesmo com tudo isso, tentamos algumas reaproximações com ela. Mas, no final, só dava em discussões. Por tudo que aconteceu, não concordamos com o seu relacionamento, mas também nunca fizemos nada para impedir ele. Recentemente, ela vem tentando reaproximar de nós, ligando para o meu celular para falar com minha avó. Mas sabe quando a conversa é só para perturbar? Por tudo que já aconteceu, tenho muito receio dela e das suas companhias. Tenho medo que ela possa dizer e fazer que afete a saúde da minha avó, que já é idosa. Mas, ao mesmo tempo, fico sem saber até onde me cabe nessa história. Eu não entendo como uma pessoa pode perturbar tanto sua família. Hoje em dia, não reconhecemos mais ela. E isso é triste. Essa pessoa com quem ela vive continua tendo contato com a família dela do mesmo jeito. Mas a minha tia vive assim, em função dessa pessoa o tempo inteiro. Mesmo sendo espírita, eu não consigo entender o porquê disso tudo. E vamos conseguir nessa vida ainda voltar a viver bem, sem mentiras e em paz. Interessante que você falou, abriu o programa para a gente falando de família, né? Olha um caso. A palavra é sua, meu amigo. Olha, ela não fez nenhuma pergunta, né? Vamos tentar analisar as questões. Você fala que não sabe. Realmente a gente não sabe mesmo. Porque se a gente renasce com o esquecimento do passado, é exatamente para facilitar com que a gente conviva. Ah, se nós soubéssemos tudo que fomos uns para os outros em outras existências, meu pai, seria muito mais difícil conviver. Então, é por esse motivo que a gente precisa desse esquecimento do passado, para que a gente consiga superar, né, essas dificuldades que são bastante comuns na nossa circunstância espiritual de hoje. Aí eu acho que você está querendo saber como é que vai fazer com essa pessoa perturbando e tal. Eu lhe diria que para que você não se apressasse com relação a isso, reduzisse os pontos de estresse. Se ela procura pela sua avó, se ela quer falar com sua avó, e se você não permitir que isso aconteça, você aumenta o ponto de estresse e vai fazer com que ela cada vez mais procure mais, e isso vai gerar um ponto de dificuldade. E ela, de repente, vai querer ir para ver sua avó. Minha sugestão,
num primeiro momento, para que você realmente sentir as intenções dela, ela pode ter mudado, as pessoas mudam, ela pode ter mudado. Se ela mudou e você está com uma ideia preconcebida com relação aos sentimentos dela, vale a pena fazer uma tentativa mais em território neutro. Marque com ela num outro lugar que não seja a casa de sua avó. Escolha a casa de uma outra pessoa ou um lugar onde vocês possam se encontrar para que você possa com facilidade dizer, nós já estamos indo que a gente tem que ir embora. E aí você retira a sua avó e sai. Porque se for na sua casa, não tem como você dizer, vai embora que a gente quer dormir, não tem como. Mas se for em território neutro, você pode retornar a hora que você quiser. Se você sentir que a conversa não está boa, você diz, olha, a gente precisa ir, vovó vai ter que tomar um remédio, alguma coisa, está cansada. E pronto, traz ela mais cedo. Se não for tão difícil, permanece mais um pouquinho, convive mais um pouco, depois vem embora. Se ela se mostrar como sendo uma pessoa que realmente pode ter mudado, você pode até visitá-la, levar a sua avó para visitá-la na casa dela. Quem sabe? E à medida que você ganhar confiança de que os sentimentos dela são positivos, até recebê-la em casa, nas visitas que ela possa fazer à sua avó no seu ambiente, no seu espaço emocional. Então, dentro de tudo isso, é muito importante que você vá analisando como que a gente pode criar pontos de diminuição de estresse. Você esconder sua avó não será bom e você vai ter que lidar com muitos questionamentos dela em relação a isso e pode azedar a relação. Então você tem que se antecipar, permitindo encontros em locais mais favoráveis para você. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá. A Rosângela está acompanhando a gente e ela queria saber, Jorge, como é que se dá a psicofonia consciente, a mediunidade de psicofonia consciente? Olha, a psicofonia consciente, ela é um fenômeno através do qual a mente do médium, ela entra em sintonia com a mente do desencarnado. Eu vou usar uma expressão que não está na literatura de Kardec, mas mais para ficar claro. Na medida em que as mentes se conectam, ocorre um fenômeno como se fosse uma espécie de uma hipnose branda, em que o indivíduo recebe as sugestões das ideias pelo acoplamento das mentes, as duas mentes passam a pensar muito próximas, e na medida que essas mentes vão pensando parecida, eu já não sei mais se o pensamento é meu ou se é do outro, mas como a mediunidade é consciente, a pessoa não perdeu a lembrança de quem é ela. Não, eu sei quem sou eu, meu nome é fulana, tenho tantos filhos, sou casada com esse, com aquele, exerço tal profissão. Eu tenho muito claro na minha mente quais são as minhas características, quem eu sou na verdade. Isso está muito claro para mim. Mas eu sinto a onda de pensamento que se mistura com a minha. Uma ideia muito forte que me sugere determinados pensamentos, determinadas ideias, determinadas emoções. Então, na mediunidade consciente, você não perde a compreensão de quem é. Na mediunidade inconsciente, o acoplamento dessa hipnose, ele é mais profundo. E eu perco a minha compreensão de quem eu sou. Conscientemente, eu não estou ali. O espírito não se afasta em nenhuma das duas condições. O espírito que está dando uma comunicação por um médium consciente, ele conecta na cabeça do médium, mente a mente, mas o médium, enquanto espírito não se afasta para o espírito entrar. Não é assim, o espírito vai embora e o médium vai embora e o espírito acopla no corpo, não. É mente a mente. Quem comanda o corpo é sempre o médium. Ele que sabe levantar a mão e baixar a mão. Porque ele está ligado molécula a molécula com esse corpo. Então, portanto, a mediunidade consciente é um fenômeno de acoplamento parcial em que o indivíduo pode sentir-se intuído pela entidade sem perder consciência. Eu sugiro a você dar uma lida no capítulo 17 da obra Opinião Espírita, que ali tem 10
importantes observações para convencimento do médium consciente de que aquilo realmente é mediúnico. E o capítulo, não vou lembrar agora se é 6 ou se é 8, do livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo é Médium Consciente, onde ele vai mostrar ali a história o fenômeno da mediunidade consciente sendo exercido dentro de uma comunicação que acontece numa mesa mediúnica. Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição número 91, 24 de janeiro de 2022. A Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina, pergunta número... A pergunta é da Cláudia Cardoso. Boa noite, Web Rádio Fraternidade. Eu gostaria, se possível, que o Jorge Alahá comentasse algo sobre conselho da doutrina espírita que diz que devemos fazer o bem até o limite das nossas forças. Seria fazer o bem até a exaustão? Usar todas as horas livres para praticar a caridade? Exemplo, atividades em casas espíritas? Se pudesse falar algo sobre isso, sobre a caridade, que cobre a multidão dos pecados, abraço imensamente. Tem outra pergunta também que vai nesse sentido sobre caridade, que chegou para a gente aqui. Então, manda ver aí, Jorge. Qual é? É nesse sentido sobre caridade. Tá. Pensei que você ia falar um pouquinho sobre a caridade. Ok, olha só. Realmente, até o limite das nossas forças é o que está colocado lá. A grande pergunta é, onde está o limite das nossas forças? E quais são as nossas prioridades? Nós sabemos que essa mesma lei também fala da lei do repouso, do limite do trabalho e do repouso. A lei moral também estabelece que a gente precisa repousar e que a gente não deve, evidentemente, viver de tal forma que a gente conspire contra a nossa saúde orgânica. Então, nós temos que saber repousar, alimentar, cuidar do corpo e do espírito, etc, etc, etc. Então, eu não posso me exceder nisso, porque se eu for no limite das minhas forças, mas esse limite das forças compromete a saúde do corpo, está além do limite. Que o limite das forças eu tenho que repousar, dormir 8 horas por dia, me alimentar, fazer exercício físico, etc, etc. Então, isso aí tem que ser separado. E um segundo ponto que a gente também não pode esquecer é qual é a prioridade da caridade nas nossas vidas. E a gente vai ter que se remeter à Revista Espírita de 1865, no mês de agosto. Na edição da FEB está na página 340, o que eu vou falar. É uma mensagem chamada A Chave do Céu. A Chave do Céu. O que seria essa chave do céu? A hierarquia da caridade, em que ele diz que a caridade tem que ser exercida em 5 degraus. Primeiro degrau da caridade, cônjuges e filhos dentro de casa. Esse é o primeiro. Segundo degrau, os autores dos vossos dias, pai, mãe ou quem nos cuidou quando crianças. Autor dos nossos dias pode ser a madrinha, a avó e a tia que nos cuidou. Terceiro degrau, os irmãos consanguíneos dentro da família. Quarto degrau, os amigos do coração. E o quinto degrau, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Revista Espírita, agosto de 1865, mensagem A Chave do Céu, assinada por Lacordaire. Como você pode ver, aonde é para exercer a caridade? Dentro de casa, amigos e depois fora. Se é para exercer a caridade e fazer o bem na exaustão das nossas forças, eu devolvo a pergunta para você. Em que ambiente é para fazer isso? Lá fora ou dentro de casa com aqueles que Deus nos concedeu para constituir as nossas famílias? Sim, é para fazer no limite das forças, respeitando as condições orgânicas que nós temos e olhando, em primeiro lugar, para aqueles que Deus nos ofereceu na condição de parentes para a lapidação das nossas almas e a entrega efetiva do nosso amor
para esses que são o próximo mais próximo. Muito bem, Jorge. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Aldacir Silva, ele diz assim, ó, Jorge explica com paciência e sapiência. Jorge, o que podemos saber sobre o nanismo? É uma prova? O nanismo, ou acondroplasia, que é uma doença genética motivada por algumas alterações que já são, do ponto de vista já da estrutura genética que nós temos, são circunstâncias que estão relacionadas, evidentemente, com um planejamento espiritual, uma vez que é uma doença que ela vai ser muito determinante nas minhas experiências de vida. Então, para quem não entendeu, o nanismo é a pessoa nascer anã, nanismo. E aí você vai ter ali grandes lições que o espírito vai ter. É muito razoável que a gente considere que ela seja uma expiação em função das limitações que ela oferece ao espírito. Mas como ela é uma circunstância que não impede a minha capacidade intelectual, até porque temos grandes gênios, grandes inteligências que são acometidos de acondroplasia, então a gente pode ter também a possibilidade de que isso seja um instrumento até missionário, para dizer assim, fulano, mesmo na condição de fragilidade que teve, conseguiu produzir muita coisa. O mais esperado é que seja um processo expiatório, em virtude de limitações, porque pessoas de muito mando, muito poder, com muita autoridade, então elas acabam sendo restringidas para que elas não consigam ter, pelo menos nessa existência, toda a impulsividade que elas têm. Como, por exemplo, se nascer muito fraquinho, muito magrinho, que você não pode reagir a um processo de violência, também são formas de conter em alguns indivíduos a impulsividade. Então ela tem muitos traços expiatórios, sem dúvida nenhuma, mas ela pode, não há impedimento para que ela também possa ser uma representação de um fenômeno também missionário. Eu resgataria aqui uma pessoa, não diretamente relacionada com a acondroplasia, mas a irmã Dulce, a irmã Dulce da Bahia, desse tamaninho, miudinha, magrinha e um gigante espiritualmente. Será que era expiação ela ter um corpo tão franzino, tão mirradinho, tão miudinho, tadinha, tão pequenininho? Ou será que era para dizer que ela, mesmo com as condições desfavoráveis do ponto de vista orgânico, conseguiu deixar uma obra magistral para todos nós? Assim também, alguém como Jerônimo Mendonça, que participa do nosso movimento espírita numa condição que se poderia dizer que não podia esperar nada, tornou-se um grande divulgador da mensagem espírita. Então, esses indivíduos de uma mescla de luz e sombra, de expiação e de missão, podem deixar grandes lições para todos nós dentro das experiências que eles têm para oferecer a todos nós. Fantástica lembrança. E o nosso querido Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, traz assim histórias. A gente tem aqui na rádio um programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, produzido pelo querido amigo expositor lá de Tuiutaba, terra do Jerônimo, Nicola Fratari, né? A gente está com mais de 100 programas, então são pequenos causos, experiências da vida do Jerônimo. E também bem lembrado aí a irmã Dulce, mostrando para a gente que às vezes o nosso olhar é um olhar que a gente acha que é um olhar de infelicidade, mas olha quantas bênçãos, né? O Jerônimo, ele contava que ele sentia tanta dor que era preciso colocar um saco de areia no peito para aliviar. Uma vez perguntaram para ele sobre felicidade. Minha filha, felicidade é eu poder virar de lado na cama, seria eu poder virar de lado na cama. Eu não cheguei a ver, mas ele já foi nas casas espíritas, já veio aqui nas casas espíritas aqui na região, e vinha com aquela cama ortopédica, viajando na perua. Então, assim, eu acho que acaba sendo Meu Deus, uma inspiração para que a gente persista diante das adversidades, né? e das facilidades que a gente tem, né? É verdade.
A Divina traz a próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta é da Sueli Dias. Se possível, explique, por favor, qual é a utilidade para o espírito algumas lembranças de encarnações passadas. Muito obrigada, Jorge e Web Rádio Fraternidade. Essas lembranças, elas são interessantes quando elas são espontâneas, tá, Dulce? A gente não deve escarafunchar o passado. Porque se a gente veio com o véu do esquecimento, é porque isso é saudável para a nossa serenidade espiritual. Levantar esse véu e contemplar o porão cheio de podridões que nós possuímos e o que os outros que estão em nosso redor também possuem, não é boa política. Então, a lembrança de vidas passadas, ela só deve ser considerada como sendo razoável na medida em que essa experiência está relacionada com experiências espontâneas. Por quê? Porque o espírito não foi buscar, ele não foi mexer nisso. Um caso nocivo de lembranças do passado está no livro Os Mensageiros, no capítulo 10. Chama-se O Caso Joel, que faz exatamente isso. O cara vai abrindo as portas do passado, querendo conhecer o ontem, e ele acaba se perdendo por conta disso. É uma história longa, mas o objetivo dele era querer conhecer o passado. O que aconteceu? Ele passou a viver no presente o psiquismo da outra encarnação. Aí virou tudo uma confusão só. Então, querer mexer nisso sem ser de forma espontânea não é boa política. Então, a gente, quando tem memórias espontâneas, é porque, de repente, é interessante para que a gente consiga ler o nosso presente com os olhos do passado. Sempre no sentido de resolver, não é para dizer, olha só, eu sonhei com a minha mãe me enforcando, então já que ela me enforcou, a miserável é meu inimigo, então eu vou devolver. Não é para fazer isso. É para você dizer, então minha mãe é inimigo do passado. Se eu sei da reencarnação, eu tenho que resolver isso. É para imprimir mais determinação na mudança e não para replicar o pensamento do ontem. E só uma última observação com relação a lembranças não espontâneas feitas em consultórios de lembranças de terapia de vida passada. Se o profissional for um profissional equilibrado, ele consegue fazer você abrir a porta do passado, acessar e voltar fechando a porta, para que você consiga ter vida saudável. Mas tenha que ter certeza que essa pessoa não vai abrir essa porta e deixar com que as sombras do ontem penetrem o hoje e perturbem de maneira significativa a sua história do agora, sem dar a você ferramentas para lidar com aquilo que você descobriu sobre si mesmo. Muito bem, Jorge, esse é o nosso Pinga Fogo, esse programa legal das segundas-feiras, que nos esclarece. Vamos lá para mais uma pergunta feita por uma internauta. Deixa eu pegar aqui a pergunta feita pela nossa internauta. Vamos lá. Na verdade, a internauta. Ele quer saber o seguinte, eu não vou nem falar o nome dele para a gente preservar, né? Minha esposa, de outra religião, não aceita que eu passe os preceitos espíritas para nossa filha pequena. E percebo que a minha filha já tem uma certa rejeição com as minhas crenças. Me sinto culpado, falho. Ele queria que você pudesse dizer algumas coisas para ele, Jorge. Se existe dificuldade, não force com as verdades espíritas. Concentre-se nas verdades morais de Jesus. Fazer de nossos filhos conhecedores da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito e da literatura kardeciana é muito bom, mas não garante necessariamente o sucesso do ponto de vista espiritual. Vai ser sucesso se nós conseguirmos aliar esse conhecimento com as verdades do Evangelho, para que nossos filhos sejam homens de bem. Isso seria o ideal, conjugar o conhecimento espiritual com as verdades do Evangelho. Se minha esposa não tem interesse que eu divulgue as verdades referentes ao Espiritismo para minha filha, então faça um exercício de harmonização do lar. Trabalhe com ela as verdades cristãs
Ensine amor ao próximo, perdão, sem a necessidade de oferecer a ela as verdades espirituais. Assim você garante o êxito na sua tarefa de pai, garante a harmonia com a sua relação com a sua esposa e cria com a sua filha o vínculo de que você pode ser um instrumento educativo para ela, e quando ela crescer mais, que essa influência da mãe, de repente, tornar-se menos efetiva, ela vai ter sempre em você uma referência de instrução. E aí, quando ela crescer e ela vier buscar você, aí você diz, agora eu posso dar a você as explicações do porquê que é necessário viver o bem. Aí você abre a caixa de ferramentas e oferece para ela, se ela quiser, as verdades espirituais. Foque na moral cristã. Foque nas virtudes que transformam e que verdadeiramente salvam as almas do ponto de vista espiritual. Recomendo a você a leitura da questão 982 de O Livro dos Espíritos. Vai ajudar muito você a tomar uma decisão mais correta com relação a isso. Muito bacana, Jorge, ouvintes, internautas que estão ligados conosco aqui acompanhando o nosso programa. A Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina. A próxima pergunta é da Rita Matos. Ela é lá da Casa Espírita Seara de Luz. Boa noite, de Guarantã do Norte. Boa noite, Jorge. Após ver suas lives sobre Paulo de Tarso, fui reler o livro e chorei muito. A dúvida é, as sinagogas não eram destinadas somente aos sacerdotes judeus? Obrigado, Não. portanto. Não, é assim. O judaísmo tem uma estrutura muito diferente do cristianismo. Como é que a gente trabalha no cristianismo? Vamos falar de igreja católica e igreja protestante. Os templos, o templo de Jerusalém, o templo, aquele templo que foi destruído e tal, o templo de Jerusalém, onde Jesus pregava, que estavam vendendo os pombinhos, aquilo ali não era para a pessoa comum entrar. No templo de Jerusalém ninguém entrava, só os sacerdotes. O templo de Jerusalém não é um lugar grande, ele tem 10 metros de frente por 30 de fundo. Nesses 10 por 30 ainda tinha um corte no meio, dividindo a parte do santo dos santos, o Kodesh do Kodesh HaKodashim. Então a parte da frente era 10 metros de frente, 20 de fundo, e a partezinha do final era 10 por 10. Lá não cabia o povo para entrar. Ali era um local, um santuário, onde acendiam as velas, colocavam-se os pães e se faziam as oferendas para o Deus de Israel. Os judeus não entravam no templo. E os judeus entravam onde? Nas sinagogas. As sinagogas, que eram muitas, como se fossem centros espíritas, né? Muitas. Ali as pessoas entravam, estudavam, discutiam, debatiam, palestravam, como até hoje. Então é nas sinagogas que os judeus eram as sinagogas que os judeus frequentavam. Os templos, eles ficavam sempre do lado de fora, no átrio do templo. Então tinha o átrio dos homens, fora tinha o átrio das mulheres e mais fora tinha o átrio dos gentios, que ficava lá fora do lá fora. Então, quem era gentil, coitadinho, não chegava nem perto do templo. E a sinagoga não, era onde as pessoas entravam. Então, as sinagogas frequentavam os judeus, as mulheres, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Todo mundo frequentava, era um local de estudo, como fosse um centro espírita, onde as pessoas iam para poder estudar, aprender e conhecer sobre a verdade judaica. Muito bem, Jorge. Queria aproveitar a pergunta que você fez, que você respondeu sobre o nanismo, e chegou uma outra aqui, que é uma dúvida, que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Já ouvi dizer que o anão teria sido uma pessoa que se suicidou, caindo de grandes alturas. Essa informação procede, Alahá? Olha, é muito importante que a gente não tenha, da parte da lei de causa e efeito, uma tabela do tipo: fulano nasceu cego, então ele furou o olho de alguém. Fulano nasceu com cirrose, então ele obrigatoriamente bebeu muito. Fulano era magrinho, então ele era violento. Essa regra ela não funciona, porque
uma mesma causa pode gerar várias consequências. E uma mesma consequência pode ter várias causas. Então, é de muitos para muitos, não tem essa correspondência. É possível que alguém que foi suicida tenha renascido na condição de nanismo? É possível, mas isso não é uma obrigatoriedade. No livro O Drama da Bretanha, que narra a reencarnação de Henri de Noumier, Henri de Noumier teria sido o cavaleiro de Noumier no livro anterior, em que ele se suicida pulando de uma pedreira. Ele não renasce, não. Ele renasce saudável. Ele não tem nenhum defeito físico. Ele só tem vertigens de altura. Ele se pendura no alpendre, ele fica tonto. Mas ele tem corpo saudável. E uma vez, está no livro, ele tentando pegar uma rosa para a prima, que era Andrea de Guzmán, ele ali, apaixonadíssimo por ela, e estava prometido com ela para casar, ele se debruça no alpendre para pegar a flor, e aí ele tem uma vertigem, ele cai lá de cima, se bate todinho e fica paraplégico. Ele ficou paraplégico. Não nasceu paraplégico, não nasceu com nanismo, nasceu saudável, mas ele vai ficar paraplégico em função das consequências do que ele praticou na encarnação anterior. Então, não existe essa correspondência rígida. O que quer dizer que, de repente, pode existir alguém que, numa circunstância de suicídio, pode ter nascido com nanismo? Pode, mas não vamos fazer essa equação rasa. Olha, tem nanismo, é suicida. Não, essa lógica não vale na doutrina espírita. Muito bem, Jorge, bacana. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina. 23. É da Rosângela Alferes da Silva. Boa noite, meus amigos. Preciso saber do Jorge se, em um trabalho de desobsessão, a quantidade de psicofonia cada médio pode passar, né? Certo atendimento. Olha, existe uma orientação prática, mas essa orientação prática não pode ser vista como uma coisa rígida. Mas existem alguns grupos que eles trabalham com 2, no máximo 3 manifestações por médium. Mas isso não pode ser visto como uma peça inamovível. O mais interessante existem orientações espirituais nesse sentido, né? Existe o livro de Diretrizes de Segurança, de Divaldo, junto com Raul Teixeira, em que isso ali é comentado, e as orientações são para que você tenha 2, máximo 3 manifestações. Eu já participei de reunião mediúnica em que o médium deu a primeira comunicação, deu a segunda, e a partir daí não deu mais nenhuma. Ele ficou quieto o resto da reunião, e no final ele disse, eu até vi umas entidades se aproximarem, mas como eu já tinha dado 2 comunicações, eu não dei a terceira. Então aí, a gente tem que entender que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Se existia a possibilidade de você fazer um atendimento a mais para alguém, e você não está cansado, não foram 2 comunicações que deixaram você muito exigido do ponto de vista emocional, e você tem, digamos assim, ainda lastro fluídico para uma terceira comunicação, tudo bem, é uma razoável decisão. Agora, se você deu uma primeira comunicação muito cansativa de uma entidade que estava num local de muito sofrimento e que teve que tirar dentro de um buraco, uma comunicação longa que foi custosa, nem precisa dar a segunda. Só a primeira já deixou você bastante cansado. Aí não dá a segunda. Mas uma regra orientativa seriam 2 comunicações, mas não é para tomar isso de maneira tão rígida. Se você estiver bem, acha que puder dar uma terceira, sem prejuízo, dê. E se achar que está muito cansado, fique na primeira. Muito bem, Jorge. Nós temos a Salatier Buzetti e pergunta assim, se uma pessoa teve a premonição que o avião cairia e o avião caiu mesmo,
Então, essa queda já estava prevista? O futuro não existe. O futuro é um elenco de possibilidades. Porque se o futuro existisse, não existiria o livre-arbítrio. Ué, como é que eu sonho com o futuro? Você sonha com um dos futuros. Quando nós estamos andando, é como se existissem vários caminhos. E os mentores enxergam as várias trilhas que nós podemos percorrer. Tá, e como é que eu sonho com o que acontece? Porque eles analisam dentro das perspectivas aquele que parece ser o mais provável. E aí ele acaba apresentando para você aquilo que é o mais provável de acontecer. Mas existem muitos sonhos premonitórios que não acontecem. A pessoa sonha com uma coisa e diz, rapaz, aquilo nem aconteceu, tu acredita? Mas não aconteceu por quê? Porque a perspectiva acabou se desenhando de maneira diferente. E o que a gente pensou que fosse se dar, houve mudança pelo livre-arbítrio e outra realidade se deu. Então, a gente sonha que o avião vai cair, não é porque o avião vai cair. A gente sonha porque o avião vai cair por várias razões. Primeiro, porque a gente assistiu o filme Premonição, ficou impressionado, dormiu, aí o avião, no nosso sonho, caiu, mas ele é um sonho puramente material. O próprio Freud tratava sobre isso, chamando de descargas mentais esses sonhos, em que a pessoa coloca para fora imagens que ela se carregou durante o dia, que ficaram impressionadas. O sonho do avião caindo pode ser uma história do passado, que eu estou vendo. O sonho pode ser uma história do presente projetado por uma entidade perturbadora que quer me irritar, que quer me colocar medo. Pode ser uma história do presente que esteja acontecendo em algum lugar e seja verdadeiro. E assim, rapaz, não é que eu sonhei com o avião que caía e o avião não caiu essa manhã? O mentor pode ter mostrado para você o quadro. E o quadro futuro pode ser uma perspectiva do que vai realmente ser o mais provável de acontecer, mas o futuro não existe ainda. Ou pode ser uma entidade extremamente galhofeira, querendo brincar com as suas emoções, oferecendo para você imagens que não são verdadeiras para manipular você e dar a você determinadas visões espirituais que depois, no curso do tempo, podem levar a gente a viver uma experiência muito infeliz chamada fascinação, na qual a gente se acredita ser portador de mensagens espirituais, quando na verdade são só espíritos levianos, perversos e pseudo-sábios que se aproximam de nós e nos empurram para o abismo. Muito bem, Jorge Elahá. A Divina vai trazer a próxima pergunta também para você. A próxima pergunta é do Edmilson da Cruz. Jorge, médio que defende armas, tortura e pena de morte, pode dar passes? Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não querer politizar o movimento espírita, porque essas três condições, elas estão muito próximas de um determinado segmento político que a gente está tendo no Brasil. E o que está acontecendo muitas vezes é que as pessoas estão colocando todo mundo dentro do mesmo saco. Então, se de repente uma pessoa diz, não, eu sou favorável ao candidato fulano de tal, aí, então a pessoa tem o pacote completo. E às vezes não é. Ela, por ser espírita, ela evidentemente não é favorável à pena de morte. Ela não é favorável à violência. Não pode ser. Mas nem por isso ela acha que aquela pessoa que ela entende que seja adequada para a visão política dela possa exercer a função de ocupar um posto dentro da hierarquia da nossa sociedade. Porque se a gente começar a fazer esse tipo de redução, a gente daqui a pouco vai começar a criar dentro do movimento espírita segregação do ponto de vista político partidário, né? Porque senão outras pessoas poderiam trazer uma pergunta invertida a essa, oferecendo exatamente a visão estereotipada, eu sei que é estereotipada, do reverso da medalha, perguntando, pessoas que defendem, aí pega o estereótipo do outro lado e diz, podem dar passe, ou seja, eu quero agora criar um centro espírita onde pessoas que pensam de maneira distinta não possam fazer parte. Então vamos à resposta de maneira efetiva.
O que determina a característica do trabalhador espírita não são as suas predileções dos partidos políticos que eles ocupam, mas são as suas condutas individuais. Se eu estou num partido político que ele tem determinadas ações que são reconhecidamente contrárias à postura cristã, isso não é impeditivo para ele participar. Impeditivo é se ele tem essa conduta individualmente. Porque, às vezes, o indivíduo não está ligado a nenhum partido, mas ele individualmente é favorável sobre isso. Nós temos muitas pessoas no movimento espírita, ao longo desse século todinho que passou, que achavam interessante pena de morte, mas eram espíritas. E nem por isso deixaram de ser trabalhadores espíritas. Então, o nosso papel deve ser o de trabalhar diante daquilo que é diferente de nós, sob pena de nós segregarmos o movimento espírita a um determinado pensamento único e não a pluralidade de ideias. Tá, e como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para lidar com as pessoas que pensam diferente de mim? Observe a questão 841 de O Livro dos Espíritos. Nessa pergunta, Allan Kardec indaga exatamente isso. Se existe no nosso movimento pessoas que estão equivocadas, pessoas que tomaram determinadas ideias radicais, o que é que eu devo fazer? Eu empurro essas pessoas para fora do centro? Ou eu tento convencê-las de que elas estão erradas? O que é que eu devo fazer? Veja a resposta que os espíritos dão. Diz, você não só pode, como deve alertar a pessoa de que ela está errada. Mas, e o mais é tudo nessa resposta, não se esqueça de usar a brandura e o amor naquilo que você faz. Porque tentar convencer as pessoas pela violência, pela insistência, torna você pior do que o outro que você está criticando. Está lá na resposta. Então, aprendamos com Jesus e a exercer o papel de unir-nos com os outros, ao invés de querermos separar-nos, dividir-nos daqueles que pensam diferente de nós. Sempre o bem, o amor e a fraternidade é que devem orientar as nossas ações. Assim, portanto, respondendo à sua pergunta, diálogo, fraternidade, acolhimento e amor é o que deve reger as ações dentro da casa espírita. Nenhum de nós é perfeito, e da mesma maneira que você está enxergando a pessoa desse jeito, ele também está vendo uma série de posturas na cabeça dele, estereotipadas da sua parte, e que de repente ele poderia depois perguntar, e essa pessoa tem o direito de também participar da casa espírita? Aprendamos a conviver com aqueles que são diferentes de nós e a desenvolver o amor em todas as suas expressões para o sucesso do objetivo espírita. Leia o último período do último parágrafo da última parte da conclusão de O Livro dos Espíritos. Lá está dito, os bons espíritos nunca foram instigadores do mal, nunca estimularam o assassínio, pena de morte e aborto, nem a violência verbal das redes sociais ou física. Nunca estimularam o ódio entre os partidos. Então, se alguém está estimulando o ódio entre as pessoas que pensam diferente, não são os bons espíritos. A sugestão de dividir não vem dos espíritos superiores. Muito bem, Jorge. Fantástica a resposta. Acho que a gente precisa parar para pensar e se inspirar realmente em Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, que é aquela inspiração. Porque naquela época de Jesus também não era fácil lidar com aqueles apóstolos ali, né, Jorge? Tinha que ter um bom jogo de cintura, né? E Jesus foi acolhendo, né, Jorge? Então vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Não, né? Não, pode continuar. Então vamos lá. A Luísa Campos quer saber o seguinte, Jorge. Gostaria de entender por que eu não tenho felicidade. Quando alcanço ou realizo um objetivo, sonho, desejo, outras pessoas comemoram, fazem festas. Seria algum trauma de outras vidas, Jorge? Luísa Campos. Luísa, eu acho que a resposta para a sua pergunta está na obra Viver e Amar, no capítulo 13. Lá está dito o seguinte,
que muitas vezes, quando nós cultivamos sentimentos de desamor e não conseguimos entregar amor às pessoas, e vivemos histórias mal resolvidas na área do sentimento, do afeto, do bem-querer, do relacionamento afetivo, nós renascemos como se tivéssemos um punhal atravessado no peito. Isso não está escrito lá, sou eu que estou falando. Mas a gente vive dores muito grandes. O que está escrito lá é o seguinte: é por isso que muitas vezes, quando o júbilo te visita, tu te recolhes para a tua tristeza, para rememorar sofrimentos, considerando-te, não é incapaz que diz lá, mas considerando-te não merecedor da felicidade. Então, é porque a tua consciência sabe que tu tens algumas responsabilidades, então quando tu te alegras, a tua consciência diz: mas você não tem direito disso, porque você tem culpas. E aí ela apresenta isso não como uma vantagem, mas como um instrumento que a gente precisa reagir. Aí ela segue na mensagem: reage com otimismo a tudo isso, procura combater essa tristeza, relembrando que tu podes sim realizar a felicidade, se não em ti, mas nos outros. Procure essa obra. Viver e Amar, capítulo 13, o nome da mensagem é Karma de Solidão, que fala da solidão afetiva e as consequências e as causas espirituais disso. Essa mensagem Karma de Solidão, que é excelente, ela está na internet. Você escrever Karma de Solidão, Joana de Ângeles, ela vai aparecer. Aí você pode procurar, dar uma lida nela, que você vai encontrar muitas respostas para você. E tem esse trechinho lá, que é exatamente isso que você fala: a tristeza que se apossa de nós quando o júbilo nos visita, fazendo com que a gente se recolha na tristeza e fique rememorando os sofrimentos ao invés de celebrar as nossas vitórias. Muito bem, Jorge. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Divina. A próxima pergunta é do Vinícius Silva. Jorge, boa noite. Como é explicado o transtorno dissociativo de identidade ou dupla personalidade no Espiritismo? Esse fenômeno, que é bem próximo da questão da esquizofrenia, é oferecido pela doutrina espírita da seguinte maneira: existe essa dupla personalidade, essa característica de mente partida, esquizofrenia, como sendo a circunstância através da qual o indivíduo apresenta duas personalidades numa mesma existência. É mediunidade isso ou não? O que diz o Espiritismo? O fenômeno da esquizofrenia pela ótica espírita é o seguinte: eu tive uma experiência no passado, uma personalidade no ontem, e tenho uma personalidade no hoje. O lógico de acontecer é que o hoje assuma e o passado é subconsciente. Ele fica embaixo. Aqui está o meu presente, o meu passado vive, mas ele vive aqui contido pelo véu do esquecimento. No caso da esquizofrenia, o passado ele tem uma presença muito mais efetiva, é como se o véu do esquecimento tivesse rasgado. Então, ora você está na personalidade do hoje, ora você acessa a personalidade do ontem e vive nesse conflito entre as duas ideias, entre os dois eus. Aí uma hora você está no psiquismo do passado, ora está no psiquismo do presente. Mas isso não seria mediunidade? Se for mediunidade, a tendência é que esse indivíduo apresente várias personalidades que não se repetem, porque os espíritos que, digamos assim, promovem a conexão mediúnica são de diferentes naturezas. Então, você experimenta vários episódios de alteração de humor distintos. Então, esse remete a uma questão de mediunidade. No caso da esquizofrenia, essa personalidade, ela é muito presente. Ela é uma coisa que ela se repete com bastante frequência, o que mostra que realmente é uma espécie de
personalidade subjacente que assume o comando do eu em determinadas circunstâncias. Eu estou colocando dessa forma, mas na hora que a gente vai trabalhar as questões do campo prático, é evidente que quando eu tenho o fenômeno mediúnico, eu posso ter a evocação do passado no presente, ou seja, um pouco de animismo, ao mesmo tempo que a esquizofrenia também pode ter componentes mediúnicos também, porque os fenômenos não são puros. E aí tudo se mescla. Acontece a predominância de uma característica em detrimento da outra, mas quando eu tenho uma mente partida, nada impede que eu tenha também episódios mediúnicos que potencializem esse tipo de situação. Então, portanto, por essa via você vai encontrar algumas explicações do entendimento dessa dupla personalidade que acomete muitas das pessoas na nossa atualidade. Tratamento psiquiátrico, tá? Muito bem, Jorge. Muito bem. A próxima pergunta é da Lenira, está acompanhando a gente lá de Pernambuco. Ela gostaria de saber como o evangelista Lucas dá tantos detalhes no Evangelho sobre Jesus, se ele surgiu muito depois. A resposta para essa pergunta encontra-se na obra Paulo e Estevão. O Evangelho de Lucas era um projeto de Paulo. Paulo de Tarso queria escrever um evangelho. Esse era o desejo dele. Mas depois de algumas viagens e alguns compromissos que ele assumiu, ele começou a perceber que ele não teria tempo para escrever. Então ele chama Lucas e diz que gostaria que Lucas assumisse o projeto. E fala qual seria a metodologia que ele usaria. Que Lucas escreveria a partir de entrevistas. E ao que se sabe daquilo que os Espíritos nos contam, Lucas compôs o seu evangelho entrevistando Pedro, Maria de Magdala, Maria de Nazaré e outros personagens contemporâneos de Jesus, com os quais ele foi compondo a história dentro de um trabalho de metodologia bastante interessante, porque como ele era médico, ele compôs um texto que é o evangelho mais próximo de uma biografia, e é o único dos evangelhos que colocam os fatos externos à vida de Jesus e que permitiu que nós localizássemos Jesus no tempo. Se não fosse Lucas, nós nunca saberíamos que quando João começou a pregar, era o 15º ano do Império de Tibério César. O Império de Tibério César começou em setembro do ano 15. Como era o 15º ano do Império de Tibério César, 15 mais 15, 30. João começa as suas pregações que vão dar início à vida pública de Jesus no ano 30 da era cristã. Muito bem, Jorge. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta é de Tiago Augusto, lá da Seara de Luz. Não fala a cidade. Boa noite. Mirantã do Norte. Guarantã do Norte. É a cidade da Casa Espírita Seara de Luz. Guarantã. Boa noite, Jorge. Tá vendo? O Jorge não é só bom nos conteúdos, não. Ele sabe os lugares também. Boa noite, Jorge. Como encarar as futilidades em que a massa das pessoas, inclusive as mais jovens, estão se submetendo para serem notadas em redes sociais? A sexualidade explícita em músicas e por aí vai. Existe uma leitura que os sociólogos costumam fazer, dizendo que você conhece uma sociedade pela sua arte. Você quer saber se uma cultura está num período de plenitude? Observe a arte que produz. Quanto mais harmônica, bela, criativa e capaz de emocionar a arte seja, tanto mais saudável é uma sociedade. E ao longo da história da humanidade, quando uma civilização ela passou pelo seu processo de desconstrução, porque as civilizações passam por algumas etapas, que é ascensão, glória, apogeu, declínio e queda. São 5 etapas. Glória, ascensão,
glória, apogeu, declínio e queda. Então, o declínio e a queda, eles costumam estar relacionados com uma degenerescência da arte. A medir por essa leitura, a nossa sociedade está passando por um processo de declínio e queda. Uma nova sociedade deverá se formar, porque a nossa arte está extremamente desgastada em relação à busca do belo, em relação à busca do que harmoniza e do que faz bem ao homem. Como é que eu vou saber o que é bem? Quem sou eu para definir o que é bem? Eu vou usar a referência de Joana de Ângeles. O bem é tudo aquilo que preserva a vida. Esse modelo de viver, como muitas vezes a arte propõe, ele não está preservando a vida. Ele está conspirando contra a vida. Então, evidentemente, ele não é o bem. Então, essa forma de arte que a gente está assistindo, ela é fruto de um processo de ocaso da nossa civilização e resultado do ateísmo que revelou-se como sendo o grande devorador de almas do século XXI. O ateísmo, ou seja, a negação do espiritual, a negação da existência de algo fora da matéria, produziu nos indivíduos a percepção de que a felicidade tem que ser buscada aqui, já que não tem nada além. Então, como consequência da desconstrução da fé, como consequência de todos os processos de ataque à fé que vem acontecendo na nossa sociedade, no final do século XX, início do século XXI, nós observamos a degeneração dos aspectos relativos ao fervor da fé dos indivíduos. Isso não era assim no passado. E pelo esfriamento da fé, pelo distanciamento dos homens em relação a Deus, eles não possuem mais uma ideia através da qual nós devemos ter uma vida correta, uma vida de equilíbrio, uma vida de busca de valores morais. Não, a felicidade é aqui, usufruindo tudo que o corpo pode oferecer, entregando-se de maneira devoluta a todas aos prazeres e loucuras que a vida orgânica pode nos dar, estimulando a drogadição, a promiscuidade e todas as condutas que indicam para nós a falta de objetivos de vida. E isso, evidentemente, acaba contaminando também a fé, demonstrando que esses processos acabam levando os indivíduos a um vazio existencial que aumenta os níveis de depressão e os alarmantes índices de suicídio que nós estamos experimentando. A arte nada mais é do que um reflexo de tudo isso. Ela não é um elemento isolado. Ela compõe esse grande movimento de desconstrução da fé que está desenhando a sociedade que nós estamos vivendo. Então, isso acaba sendo um aprendizado para nós, para que aqueles que efetivamente reconheçam a importância do espiritual se mantenham firmes na sua condição de manterem a lucidez nos seus postos, porque, segundo Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, diz: aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos, porque no final dos tempos, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Eu queria aproveitar aqui o nosso amigo Paulo, lá de Conchal. Ele mandou um recadinho aqui, porque o Jorge, o Álvaro e o professor Severino participam daquele estudo, né, as leis morais, e o Paulo está me avisando aqui que os penúltimos episódios, os 2 últimos episódios vão mudar de data. Então, dia 19 de fevereiro, o penúltimo, e o último dia 26 de março. Os 2 acontecem às 16h15. Então, você anota aí, tá bom? Ô Jorge, vamos assistir um negócio aqui? Vamos. Vamos ver um negócio enquanto eu gostei disso aqui. Vamos lá. Aqueles eram tempos difíceis, onde a humanidade aguardava a vinda de um Salvador. Aquele que viria libertar o povo oprimido pelo poder humano. Ele veio, não como imaginava o povo daquela época. Ele era rei, mas como dizia: meu reino não é deste mundo.
Passados mais de 2000 anos, os seus ensinamentos falam fundo ao nosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No mundo em transição, onde os desafios, as aflições, inquietações chegam a todos, a humanidade vivencia altos índices de ansiedade, medo, depressão, suicídio. E se não bastasse, dia a dia cresce a intolerância, o desamor em todos os níveis. O que fazer? Como enfrentar os desafios da trajetória humana? Não entendemos ainda o real sentido da vida. Por isso, o convite de Jesus é atual. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Por isso estou aqui. Vem, segue-me. Dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2022, teremos mais um encontro com Jesus. A Web Rádio Fraternidade promove o Segundo Céu Virtual, Congresso Espírita de Uberlândia. O evento gratuito transmitido pelos canais da Web Rádio Fraternidade e dos parceiros. A ideia é nos levar ao tempo de Jesus, fazendo um paralelo com o hoje. Participação de vários expositores e apresentações musicais. Informações, acesse congressoespírita.com.br ou radiofraternidade.com.br. Esperamos você! Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Nossa, que é isso? Ficou muito legal. Henrique, muito obrigado, viu, pelo seu esforço, pela sua dedicação em produzir esse conteúdo, viu? Ficou muito legal. Aliás, você que está nos acompanhando agora, faça a sua inscrição lá para poder participar do céu. O Elahá vai estar lá em 2 momentos muito marcantes. Um, justamente para que os jovens possam perguntar para ele. Nós vamos ter uma edição especial do Pinga Fogo, dos jovens com o Jorge Elahá. Então, ele já está preparando. E o Jorge vai encerrar também o evento para a gente no domingo. Então vai ser muito bacana. A gente vai comemorar 13 anos de Web Rádio Fraternidade. E se você não se inscrever, é só ir lá em congressoespírita.com.br, é gratuito. Na verdade, a inscrição você clica lá, se inscreve ou no WhatsApp ou no Telegram, para a gente poder depois avisar você. Quer falar alguma coisa, Jesus? Oh, Jesus. A voz de Jesus. Se eu quero falar alguma coisa? Quero, é. Enquanto passava aí o vídeo, eu li uma coisinha aqui, aí eu queria responder uma pergunta que foi feita. Pode mandar. Na verdade, acho que é um comentário que a pessoa diz assim, mas como que eu vou tomar o passe de uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, né? Aquela pessoa que falava, estava sendo comentado. É importante observar que todas as pessoas que dão passe na casa espírita, elas têm problema, tá? Nós temos pessoas que dão passe na casa que têm conflitos em outras áreas. São pessoas com dificuldades emocionais em outras áreas. E um segundo ponto, nesse sentido, é que o passe na casa espírita ele não é só do médium. Ele é também composto com o dos espíritos. E as obras nos dizem que quando o médium não está bem, eles são isolados e os espíritos realizam um trabalho de socorro. Então por que ele bota ele lá? Para que ele continue servindo e oferecendo-se para o trabalho de socorro. É bom dar uma olhada no capítulo 4 do livro Os Missionários da Luz, que fala de um grupo totalmente improdutivo, que André Luiz fala para o mentor, mas você fica com esse pessoal que não produz nada, mas eles têm boa vontade, estão há 9 anos nesse grupo. Realmente eles não produzem muita coisa, mas olha a perseverança deles. E o nosso papel não é esperar fruto, é estimular a eles que vêm para cá cheios de defeitos. Um vem bêbado, o outro tem problema de sexualidade, a outra tem problema de gula, mas estão na mesa, não produz quase nada de útil.
mas os espíritos estão trabalhando na expectativa de aproveitar a boa vontade que eles têm. Então isso precisa ser considerado também. A espiritualidade tem seus recursos para isolar os que possam estar perturbados, mas é importante aproveitar a boa vontade daqueles que querem servir. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. Eu pedi a Divina que separou uma pergunta. A Divina vai fazer mais uma pergunta. Vai. Essa pergunta é do Jesus e da Zonita. Divina, pergunta para o Jorge como orientar uma mãe em que o filho de 8 anos está falando de suas vidas passadas, inclusive como morreu. Obrigada. Se a criança já tem 8 anos, a expectativa é que esses fenômenos continuem, tá? Porque o típico é que essas lembranças possam existir ali pelos 3, 4, 5 anos. Quando chega nos 6 aninhos, começa a apagar, nos 7 apagou de vez. Mas se está com 8 e as lembranças estão vivas, a expectativa é que elas vão perdurar pelo resto da infância, salvo se ainda ele estiver atrasado no processo de acoplamento. Mas assim como já tem 8 anos, é esperado que continue. O que fazer? Não estimule. Não dê notoriedade para isso. Não faça assim, olha, vem cá, fulana, vem ver, fala para ela aí como é que é o teu passado. Não estimule com que ele lembre, porque o ideal é que ele vá devagarinho esquecendo disso, que não é muito vantajoso ter essas lembranças. Então a gente não lembra, mas também não pode se apavorar. Meu filho, pelo amor de Deus, não lembra isso, não fale isso. Não faça nada, nenhum movimento de estímulo, nem de pavor e nem de provocar na criança o interesse em ficar revivendo esse tipo de lembrança. Não. Se ela falar, haja com a maior naturalidade, ouvindo, mas não fique puxando conversa. É mesmo? E onde era? Que país que era? Como era o nome da cidade? Como era o nome do teu pai? Qual era o nome da tua mãe? Trate com naturalidade. Deixe com que ela fale e você, sem demonstrar nenhum tipo de pânico, vai dando uma encerrada na história e não fique puxando isso para não criar na criança a ideia de que ela é importante porque ela lembra, porque isso não é saudável para ela. Então você vai devagarinho, sem recriminar, não quero que você lembre, não quero que você... Não faça isso. Nada que traumatize. Naturalidade, não pergunte demais, deixa ela falar e vá tirando a criança do foco. E você, individualmente, guarde as lições para você, porque talvez as histórias que a criança lembre não sejam para ela, sejam para você que é mãe, para você orientar sua bússola em como ajudar esse espírito a melhor se organizar na Terra. Se ele fala de guerras, se ele fala de violência, tente conduzi-lo para outro local. Se ele fala de festas, se ele fala de noites, tente levá-lo por outro caminho. Observe pelas experiências que ele fala, sem estimulá-lo, quais são as dicas que pode tirar para você em relação à educação que você vai ter que promover para essa criatura. Muito bem, seu Jorge Alahá, muito bem. Vamos nos preparando então para a nossa prece, né? Aquela prece, aquela conexão com Deus, sentindo, né, a presença dele. Mas eu queria, antes de fazer a prece, deixa eu ver aqui, ouvir um poema. Aí você volta para fazer a prece. O que me faz feliz os meus olhos não veem, mas eu sinto tão forte que dói não sentir. É a brandura que brota do nada perene, onde o tudo tão bruto não consegue ir. É a ternura que canta no fundo da alma, é a brisa mais calma que afasta o sofrer. É a certeza, e por essa certeza ser grata, é ser filha da vida ao viver ou morrer. É andar sobre a brasa sorrindo na dor,
na estrada escolhida, buscando sentir o presente das rosas perfumando amor e enfeitando o caminho que escolhi seguir. O que me faz feliz é poder ser quem sou, é saber quem serei quando eu quiser mudar, é saber de onde vim e escolher para onde vou, flutuando os instantes que faço passar. Esse conteúdo e outros estão lá em sagadasalmas.com.br, vale a pena. Lá tem um link que aponta direto para o canal do YouTube da Sâmia, se inscreva, porque é muito conteúdo. É com você, vamos orar? Então vamos orar. Senhor, no silêncio das minhas dores, nas angústias do meu coração solitário, eu te procuro, Senhor, nas minhas horas de angústia, porque sei que não suporto mais conviver com a história do que sou, diante daquilo que já reconheço que posso me transformar. Pelas possibilidades que tu nos ofereces a cada dia, Senhor, através da revisão dos nossos conceitos e das nossas vidas, eu paro e penso em mim mesmo. Paro e penso nas minhas dores e nas minhas tristezas. Contemplo o que leio, relembro o que ouço e sinto então, Senhor, uma solidão profunda na minha alma pela distância que existe entre tudo aquilo que eu conheço e aquilo que eu verdadeiramente vivo. É por isso, Senhor, que eu busco a tua presença divina no interior do meu coração, para que tu venhas em socorro da tristeza quase infinita que apunhala minha alma, a dor amarga que atravessa os meus dias e que eu quase já não suporto mais. Por isso te rogo, Senhor da vida, venha em socorro do meu coração cansado, derramar as bênçãos do amor no interior da minha alma, para que eu me preencha da certeza de que alguém me ama, para que eu me preencha da certeza de que sou amado e que, a despeito de todas as minhas desilusões, dos meus sucessivos fracassos afetivos, dos meus tropeços e das minhas dores, eu tenha em mim a certeza do amor que existe por mim, Senhor. E por isso te rogo que tu venhas em meu socorro, derramando as tuas luzes em redor da minha alma que soluça, me fazendo sentir as almas que também me amam. Que esses companheiros espirituais, que eu sei que existem, mas que não consigo sentir, que eles possam, enfim, ter acesso ao meu coração, enchendo a minha alma da certeza de que não sou alguém solitário no universo, mas que o meu coração é capaz de sensibilizar outras almas para que se juntem a mim no majestoso concerto da vida. Ó Senhor da vida, ajuda-me a sentir o teu cântico nos chamando para o trabalho.
Ajuda-me a sentir que preciso sair de mim para ser feliz. Dá a condição para que o meu coração, enfim, desabroche no propósito de sair do fosso escuro em que eu mesmo me condenei e que eu consiga sentir a felicidade que tu reservas aos corações que te servem. Tenho ouvido dizer, Senhor, que as almas que amam não sentem solidão. Por isso eu te rogo, me ajuda a sair de mim mesmo, a vencer essa inércia infeliz que me prendeu onde estou e me conceder o dom supremo de reviver a luz, de reviver a alegria e a felicidade de viver entre os outros. Ó Senhor, deixa-me banhar das luzes do teu amor, para que minha alma, sentindo a convocação maior da tua lei, possa enfim retornar aos trilhos de onde eu me perdi, buscando os caminhos que eu sei que eu preciso, mas que eu não consigo ainda viver. Deita a tua misericórdia sobre a minha vida que se tornou tão infeliz, Senhor, e concede-me o dom de voltar a me sentir como teu filho. Eu não consigo mais. Eu perdi o dom de te sentir como meu pai. Me ajuda a me reconectar a ti e deixa que eu me entregue aos outros para que através do outro eu te reencontre, Senhor. Eu preciso demais te reencontrar para encontrar a mim mesmo e retornar ao caminho da felicidade que eu sei que tu me dás, mas que eu não consigo achar. Ilumina-me assim, desperta-me assim, transforma-me assim e abre para mim novas perspectivas de vida, para que o meu coração, banhado de novos propósitos, possa te dizer: meu Pai, meu amado e querido Pai, eu sou o teu filho que volta para os teus braços de luz. Me acolhe, Senhor, e me guarda na tua paz. Muito bem. A nossa eterna gratidão, mais uma vez, a toda a equipe que ajuda a fazer esse programa. Divino, seu boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite aos nossos queridos irmãos. A nossa gratidão, né, pela colaboração aqui neste momento tão importante para todos nós, de tanto aprendizado. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. Seu boa noite, Jorge. Uma boa noite para todos nós, que a gente possa refletir sobre o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece e exercitarmos o amor. Só o amor. Tudo mais são sentimentos que a gente vai precisar aprender a se livrar. Gente, fica com Deus. Mais uma vez, gratidão a todos os parceiros que somaram conosco na realização deste nosso Pinga Fogo de número 91, 24 de janeiro de 2022. A gente se encontra aí no Congresso Espírita de Uberlândia, sexta, sábado e domingo. Se Deus permitir. Se Ele permitir, com certeza. Se Ele permitir. E semana que vem também, se Ele permitir, a gente está aqui. Muita paz para todo mundo. Fica com Deus. E vamos que vamos. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias,
palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.